Olá, eu sou a psicóloga e pastora Elizabeth e hoje eu gostaria de conversar com você o seguinte: Jesus e a natureza. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e torne-se um seguidor do nosso trabalho. Não deixe também de dar a sua curtida. Fazendo isso, você vai ajudar muito o canal crescer. Então, vamos ao assunto de hoje. Até já! Olá, queridos! Que bom estarmos juntos novamente. Eu espero em Deus que todos estejam muito bem. Jesus, enquanto esteve por aqui, caminhando por esta terra, empoeirando os seus pés na poeira desse mundo, sempre teve uma ligação fantástica com a natureza. Em muitos momentos do ministério de Jesus, você vai encontrá-lo de frente, ao lado, convivendo com a natureza exuberante e maravilhosa que existia na terra onde ele nasceu, cresceu e se formou. Todos os ensinos de Jesus mais significativos estão ligados a esse tema. Por exemplo, o grande Sermão do Monte é feito ao ar livre e em um monte. E nesse sermão, ele também deixa bem claro a importância da natureza e a usa muito como exemplo. Nós podemos ver no mesmo Sermão do Monte, quando Jesus fala para a gente não estar ansioso com nada, inclusive com a veste ou com a comida. E ele demonstra isso falando sobre as flores, dizendo que elas se vestem de forma maravilhosa, linda, embora não trabalham, não plantam, e elas continuam sempre sendo cuidadas pela graça e pelo amor de Deus. Inclusive, ele chega a dizer que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um lírio do campo. O que ele está mostrando que a natureza exuberante e bela tem que ser olhada e vista por nós com olhos de quem quer aprender profundamente sobre a vida. Ele usou figueiras, ele usou jardins e principalmente o mar. Ah, como Jesus teve contato com o mar de forma grandiosa e maravilhosa. A gente pode ver que nos primeiros momentos do seu ministério, quando ele escolhe alguns homens para ser seu aliado, seus discípulos na caminhada de seu ministério, é à beira do mar. Como, por exemplo, Pedro, Tiago e João, que estavam numa pescaria sem nenhuma produtividade mais abundante. Aliás, nenhuma. Eles passaram a noite toda e não pescaram nada. E, de repente, Jesus surge ali fazendo um milagre em que eles conseguem pescar muito a ponto das redes não aguentarem diante do mar, que muitas vezes representa a nossa alma, a nossa profundidade, o nosso interior, que muitas vezes é tão agitado quanto o mar. A gente até descreve que o mar são como os problemas da vida, são ondas que vêm e vai. Às vezes o mar está calmo e às vezes ele está revolto, como o nosso próprio interior. Você percebe que todos os momentos que Jesus está no mar acontece alguma coisa espetacular. Ele, por exemplo, está num barco e dorme diante de uma grande tempestade, mostrando para a gente que quando nós estamos na vida, caminhando, na certeza de que vamos escrever uma história bonita, de repente somos envolvidos por uma tempestade. Jesus no barco está dormindo. Não quer dizer que ele está alheio ao que está acontecendo, mas que ele está descansando diante das dificuldades da vida, porque ele sabe que há um Deus poderoso que cuida de nós. E ali, quando os discípulos estão tão ansiosos e cheios de medo, eles clamam por Jesus, Jesus aparece, acorda e a tempestade vai embora.
quando Jesus está no barco da nossa vida, não quer dizer que vai faltar tempestade. Pelo contrário, todos nós sabemos que seguir a Jesus não significa que não teremos que enfrentar tempestades na vida, mas que Ele está conosco sempre. Tem outro episódio interessante no mar, em que Jesus não está no barco, ele fica na praia. Os discípulos seguem adiante e, no meio da madrugada, uma tempestade enorme começa a acontecer. E aí aparece Jesus andando sobre as águas, o que é muito interessante, porque até então nunca ninguém tinha visto alguma coisa semelhante. O interessante disso é que os discípulos ficam pensando que aquilo é um fantasma. Essa visão distorcida de quem Deus é, muitas vezes é nossa. Não conseguimos olhar para Deus e ver o Deus amoroso, bom, o Pai querido, que tanto Ele gostaria de ser para cada um de nós. Às vezes olhamos para Deus como uma figura de um fantasma, de alguém que vai machucar, que vai ferir, que vai vir a nossa vida de uma forma angustiante. E não. Nesse momento que Jesus está andando, Pedro pede para andar também, para ter essa experiência. Jesus, diante disso, chama Pedro. Pedro começa a andar e, de repente, Pedro olha para a tempestade, olha para o mar revolto e começa a afundar. Foi falta de fé? Foi falta de confiança em Jesus? Não. Pedro não confiou em si mesmo, porque a fala que Jesus havia dado a ele era para que ele pudesse vir até Jesus. Ou seja, Jesus confiou que Pedro poderia fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, mas Pedro não, e por isso ele afunda. Todos os episódios que Jesus tem com relação ao mar são fantásticos, maravilhosos, empolgantes. Mas o meu favorito é o último momento em que Jesus está no mar, ali junto com os discípulos que estavam machucados, feridos, porque Jesus havia morrido. E eles estavam tão desapontados que alguns deles resolveram voltar à antiga profissão de pescador. E é nesse mar em que Jesus aparece, depois de ressurreto, e convida todos para um pequeno banquete ali, porque qualquer coisa diante de Jesus vira um banquete. Era peixes e pão que Jesus estava assando e convidando todos eles para estar junto. A pesca também aquele dia não foi boa, foi um fracasso, mas uma ordem de Jesus traz a diferença para aquela noite. Não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o momento que ele tem com Pedro, que havia dito para todo mundo que nem sabia quem era Jesus. Havia negado conhecê-lo por 3 vezes. E isso traz para a gente uma lição preciosa. Porque é a primeira vez que Pedro está diante de Jesus. Depois do ocorrido, ele está fracassado, envergonhado, humilhado e com medo de encarar o melhor amigo, porque ele havia dito que não conhecia o seu melhor amigo. Isso para Pedro era uma dor profunda. Claro que Jesus está ali sentindo a dor de Pedro e sabendo que é possível restaurar esse homem e trazer esse homem para uma realidade totalmente diferente. A conversa com Pedro é uma conversa que vai para a eternidade, porque é uma conversa repleta de amor, de carinho, de respeito, de solidariedade e de perdão. Jesus olha para os olhos de Pedro e vê a dor e a angústia de uma pessoa que sente que fracassou. E o que é mais bonito disso é que em nenhum momento Jesus diz para Pedro que Pedro é um largado da vida, é um safado na vida, porque você viveu comigo 3 anos, experiências maravilhosas tivemos juntos, por que você disse que não me conhecia? Você não é meu amigo? Não, em nenhum momento Jesus faz isso. Pelo contrário, Jesus sabe que Pedro é um ser humano frágil, limitado, mas além disso, Jesus sabe que Pedro o ama.
Só que Pedro não sabe disso, porque ele está se sentindo o maior fracassado do mundo. E o que Jesus pergunta é: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então, vai apacentar os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E nesse momento é que Pedro cai em si. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu fraquejei, eu não fui legal, eu fui um amigo muito frágil, não fui um amigo fiel, mas uma coisa eu quero te dizer, Senhor, eu te amo. E tu sabes todas as coisas. Então, eu sei que você sabe que eu te amo. Nessa hora é que Pedro cai em si de verdade. Ele reconhece o seu grande amor, a sua amizade, a sua ternura e o seu respeito por Jesus. E Jesus queria que Pedro sentisse isso. Não, porque Jesus sabia os sentimentos de Pedro. Era Pedro que não se conhecia ainda totalmente. Esse é o episódio de Jesus diante da natureza que mais toca o meu coração, porque aqui está embutido a restauração de uma grande amizade, a ternura de um mestre diante do seu discípulo fraco, frágil e doente da alma por ter negado conhecer o seu melhor amigo. E aqui também Jesus está dizendo que uma amizade é capaz de suplantar qualquer fragilidade. Nós podemos, quando temos amigos próximos, chegados, passar por diversas situações conflitantes, mas uma verdadeira amizade supera todas essas coisas. Então, quando eu falo de Jesus e a natureza, eu falo da natureza física, criada pelo próprio Deus para nos abençoar. Mas eu também falo da nossa natureza humana, frágil, quebrada pelas nossas dores e frustrações, pelos nossos problemas e dificuldades. Mas também a nossa natureza é restaurada por um amigo fiel, que chega até nós e pergunta carinhosamente: você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E quando ele diz isso, ele está dizendo: não importa que caminhos eu ande, que conflitos eu tenha, que dificuldades na vida eu passe, quantas vezes eu negarei essa amizade, não me importa. Nossa amizade supera a qualquer conflito, dor e sofrimento. O meu relacionamento amigável com Jesus é para sempre, é eterno. Pedro levanta-se dali outro homem. Aí sim faz jus ao seu nome, Pedra. Porque nunca mais você vai ouvir Pedro negando conhecer Jesus Cristo. Até o fim dos seus dias. Ele valeu-se dessa amizade e tornou essa amizade real e verdadeira para sempre. O meu desejo no seu coração é que você desenvolva com esse mestre maravilhoso, esse Senhor sem nenhuma forma de nos machucar, pelo contrário, ele entende as nossas dificuldades. O meu desejo é que você tenha uma amizade tão forte, tão maravilhosa, com esse ser tão espetacular que é Jesus, até o fim, como foi a amizade que Pedro teve com Jesus. A natureza de Pedro foi transformada naquele dia. E a minha pergunta é: a sua natureza tem sido transformada? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a você que compartilhe com outras pessoas. Se foi bênção para você, pode ser bênção para outros também. Gostaria de pedir também que você clique no joinha. Fazendo assim, você vai ajudar muito o nosso canal. Também, se você tiver sugestões para outros temas ou mesmo fazer os seus comentários, seja bem-vindo. Você tem essa oportunidade. Obrigado por todo esse tempo você estar comigo. Um beijo grande em seu coração e até breve, se Deus quiser.